Sejam muito bem-vindos ao canal Caminho de Esperança. Muito grato pela sua interação com o canal. Tenho apreciado muitíssimo seus comentários. Espero que todos vocês estejam bem e em paz. Vamos para o vídeo? Reflexões sobre as mudanças nas Testemunhas de Jeová. Nos últimos anos, as Testemunhas de Jeová passaram por mudanças significativas em relação ao uso de barba para homens e ao uso de calças para mulheres. Essas alterações no código de vestimenta geraram debates intensos, tanto dentro quanto fora da comunidade, provocando reflexões sobre tradição, autoridade religiosa e o impacto social dessas decisões. Origens das proibições e justificativas. Historicamente, o corpo governante das Testemunhas de Jeová aplicava regras rígidas sobre aparência, apoiando-se em interpretações específicas da Bíblia e na necessidade de se distinguir dos mundanos. Nessa linha, homens eram incentivados a manter o rosto sempre barbeado, enquanto mulheres apenas podiam usar saias ou vestidos, especialmente durante atividades religiosas e reuniões. O argumento era que a roupa e o estilo pessoal deviam transmitir modéstia, decência e respeito à congregação, evitando qualquer associação com rebeldia ou modismos do mundo secular. Biblicamente, não há uma proibição clara contra o uso de barba ou de calças compridas por mulheres, mas a interpretação do texto em 1 Timóteo 2,9, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, foi usada para fundamentar décadas de restrição ao vestuário feminino. Além disso, menções ao uso de barba entre os israelitas no Antigo Testamento não foram vistas como normativas para membros das Testemunhas de Jeová, mas sim como um ponto cultural que deveria ser avaliado em cada contexto local. Processo de mudança e novas diretrizes. Nos últimos 2 anos, o corpo governante começou a flexibilizar essas regras. Por exemplo, em boletins oficiais publicados em 2023 e 2024, ficou decidido que homens podem usar barba e ainda assim manter privilégios congregacionais, desde que isso não gere escândalo ou prejuízo à mensagem religiosa no território onde vivem. A lógica foi adaptada para considerar a cultura local. Em regiões onde a barba é parte da normalidade, ela seria permitida sem implicações negativas. O mesmo ocorreu em relação às mulheres. A partir de 2024, elas foram liberadas para usar calças durante pregações, reuniões, congressos e assembleias. Antes disso, esse tipo de vestimenta era considerado inadequado, mas a diretiva mudou sem justificativa bíblica explícita, o que alimentou críticas sobre a arbitrariedade e contradições do sistema de regras internas. Impacto na comunidade e reações. A chegada dessas mudanças foi recebida com múltiplas reações. Para muitos membros, sobretudo mulheres, a permissão para o uso de calças representou um alívio e trouxe mais praticidade, segurança e conforto, especialmente em territórios onde o clima ou questões culturais tornam essa roupa mais adequada. Já a liberação da barba para homens foi vista por alguns como uma flexibilização positiva, permitindo que se sintam mais à vontade e integrados ao contexto local. No entanto, houve críticas e perplexidade tanto de membros atuais quanto de ex-membros. Muitos questionaram por que essas mudanças demoraram tanto, já que nunca houve justificativa bíblica sólida para proibições tão rigorosas. Isso levou à reflexão sobre a natureza da autoridade do corpo governante, que se apresenta como intérprete das orientações divinas e pode impor regras não fundamentadas diretamente na Bíblia, mas que influenciam profundamente a vida dos seguidores. Quando ocorre uma mudança, ela é comunicada como nova luz, padrão argumentativo recorrente para justificar revisões doutrinárias sem assumir o caráter arbitrário das normas anteriores. Aspectos socioculturais e críticos. Essa flexibilização do código de vestimenta reflete uma resposta à pressão social, à evasão de membros e até ao risco de processos judiciais por discriminação, exclusão ou pressão psicológica. O contexto atual aponta que o corpo governante busca se adaptar para manter relevância e evitar o afastamento de membros por questões secundárias. Muitos observadores afirmam que as regras anteriores eram sustentadas mais por tradição, conservadorismo e necessidade de controle do que por genuína orientação bíblica. É importante ressaltar que essas mudanças não vieram acompanhadas de uma revisão teológica profunda ou de uma confissão de possíveis excessos passados. Não há reconhecimento explícito do impacto negativo trazido pelas antigas restrições, como vergonha, exclusão, constrangimento pessoal ou até a repressão da expressão individual. Antes da atualização, mulheres que usassem calça ou homens que deixassem barba podiam perder privilégios, ser alvo de críticas ou ver seu comprometimento espiritual colocado em dúvida.
Em fóruns de ex-membros, o tom chega a ser de indignação e ironia. Muitos afirmam que as testemunhas de Jeová passaram décadas impondo regras sem base bíblica e agora mudam de opinião com facilidade, sem qualquer pedido de desculpas ou revisão sobre o efeito psicossocial dessas diretivas. A referência à nova luz não convence quem já percebeu a lógica de funcionamento do grupo e reforça a impressão de que tudo é decidido por uma minoria de líderes, sem debate aberto ou participação da comunidade. Relações de gênero e expressão individual. O debate em torno do uso de calças por mulheres evidencia também como o controle sobre o corpo feminino é central no discurso de muitas religiões. Ao longo de décadas, testemunhas de Jeová mantiveram-se presas a uma visão pautada no conservadorismo que via a saia como símbolo de feminilidade, decência e diferença entre sexos. Essa abordagem reforçava papéis socialmente definidos e dificultava o acesso das mulheres a experiências mais livres, igualitárias e adaptadas à realidade contemporânea. Ao permitir o uso de calças, o movimento não abraça totalmente a expressão da individualidade, mas reduz restrições desnecessárias. Ainda persiste o discurso de modéstia, sobre o qual qualquer vestimenta é aceita apenas se não chamar atenção ou não for considerada exagerada em relação aos padrões da congregação. A mudança revela que por trás da retórica religiosa existia apenas uma tradição que podia ser atualizada desde que interesse à organização. Do lado masculino, a barba sempre foi um ponto polêmico. Líderes e membros eram avaliados não apenas por sua conduta, mas também pela aparência. O relaxamento da regra permite a ressignificação de masculinidade, respeitando culturas locais e reconhecendo que a aparência não diz respeito à espiritualidade de ninguém. Em muitas culturas, barba é símbolo de maturidade e respeito, e, ao proibir sua manifestação, a organização acabava por gerar críticas e exclusão desnecessária. Crítica ao modelo de autoridade religiosa. A mudança abrupta dessas regras faz emergir críticas à forma como a autoridade é exercida dentro das testemunhas de Jeová. A centralização das decisões no corpo governante reforça um modelo verticalizado, no qual os membros pouco participam e tudo depende da vontade dos líderes. Ao mudar regras sem respaldo bíblico claro, a organização revela que sua principal preocupação é a sobrevivência institucional e o controle social, não necessariamente o bem-estar espiritual dos indivíduos. Sem contar que eles estão cedendo às pressões de governos, especialmente no Japão e na Europa, onde há o risco de perderem o reconhecimento de religião e classificada como uma seita de autocontrole, e assim perderem os subsídios que tanto amam. Essa postura afeta a confiança dos membros. Aqueles que sofreram com repressão por décadas podem se sentir enganados. Outros entendem que, se regras tão rígidas puderam ser flexibilizadas, outras mais polêmicas também podem ser revistas no futuro, o que leva a movimentos de vigilância e ceticismo em relação à estabilidade doutrinária da instituição. Reflexões sobre o futuro. As mudanças do uso de barba e de calças para mulheres podem ser vistas como marcos de um processo de adaptação das testemunhas de Jeová ao século XXI. Tais flexibilizações permitem maior igualdade e dignidade aos membros, favorecem o diálogo com outras culturas e ajudam a romper com práticas discriminatórias que afastavam o grupo do mundo contemporâneo. Entretanto, também expõe os limites de uma abordagem religiosa baseada em controle e regulamentação excessiva, cujas regras podem ser revistas a qualquer tempo, sem consulta ou respeito à vivência dos membros. No fundo, a crítica central reside na falta de coerência, abertura e humildade para reconhecer que muitas vezes essas normas foram impostas sem fundamento real, prejudicando a expressão e a autonomia dos seguidores. A lição deixada por essas mudanças é a importância de promover um ambiente religioso onde a autenticidade, o respeito pela individualidade e a participação da comunidade sejam valorizados acima da tradição e do controle autoritário. O caso das testemunhas de Jeová mostra, enfim, como os códigos de vestimenta não são apenas questões superficiais, mas refletem dinâmicas profundas de poder, gênero e identidade dentro da religião. Quando mudanças como essas acontecem, abrem espaço para debates sobre o que realmente significa servir a Deus. O mais importante é a integridade e um coração sincero, ou simplesmente as roupas, estilos capilares e a aparência externa.
Deixe nos comentários o que você acha dessas mudanças e a real motivação por trás delas. Se inscreva no canal e compartilhe essa informação. Um abraço e até o próximo vídeo.